98,5 Calheta FM. Essa é a sintonia mais gostosa do seu rádio. Oxe, moleque. Oxe, moleque. Oxe, moleque. O programa de notícias é das suas manhãs de sábado. Vamos bater um papo sobre os assuntos mais curiosos do seu dia a dia. Te dar aquela dica especial para te ajudar em sua rotina. Nós somos o trio que vai te encher de energia, animando seu dia. Fica com a gente a partir de agora, aqui na sua Rádio Calheta FM. Sou Nádia Medeiros e na companhia de Paulinho Almeida e Solange Lima, trazemos para você o Oxe, moleque. Oxe, moleque. Oxe, moleque. De vassourinha, cadê o retorno, Solange Lima? Tá no microfone. Agora foi? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Estão ouvindo a gente aí, vocês ao vivo da Rádio Calheta FM? Bom dia, bom dia. Ué. Vamos de novo. Eu acho que tá desligado o microfone, Isso acontece, viu? Então, Nádia. Continuem aí. Nádia. Oi, bom dia. E agora tudo ok? Foi. Deixa eu só encaixar ele aqui de novo. Isso. Enquanto isso, é o som do quê? Vassourinha. Maurício, hoje é sábado de galo. Já pensasse, Paulinha? Boa. Por isso que a gente começou aí com esse frevo bacana pra gente ouvir, matar um pouquinho da saudade. Porque esse ano não tem carnaval. Esse ano é todo mundo em casa. Exatamente. Cordão de isolamento, como disse na chamadinha da gente aí, antes da gente entrar. E que chamada, viu, meninas? Crédito pro nosso produtor, viu? Ficou. Então a gente quer dar bom dia a vocês, nossos queridos internautas. Peço desculpa aqui pela falhazinha técnica. Bom dia, Solange Lima. Bom dia, Nádia. A gente está aqui aguardando, na verdade, o nosso convidado que está a caminho, um pouquinho atrasado. Isso. E antes disso, a gente quer aí dar alguns informes sobre o carnaval. A gente vai Exatamente. começar antecipando, né, com o nosso momento blá blá blá, que é justamente falando aí sobre essa questão cultural que a gente vivencia, que é um dos melhores de Pernambuco, né? Eu acho de todo o Nordeste, enfim, carnaval. Na verdade, eu vou puxar a sardinha. O carnaval de Pernambuco é o melhor do Brasil. Esse ano, assim, um pouquinho triste, né, Paulo? A gente tá vendo aí alguns stories, alguma coisa assim, por conta da pandemia. A gente fica um pouquinho triste porque a cultura de Pernambuco é uma coisa maravilhosa, né? São todos os ritmos em Pernambuco. Isso. A gente tem frevo, tem caboclinho, maracatu. E aí tem tanta coisa boa que, na verdade, também tem muita gente envolvida por trás do carnaval. Exatamente. Né? E aí tem a questão econômica também disso, dessas pessoas que não estão tendo esse ano essa fonte de renda, né? Que a gente espera realmente aí que tenha algum subsídio. Os artistas, né, principalmente estão aí, porque todo mundo fica em casa, tem aí a oportunidade de trabalho, mas os artistas aí estão realmente, né, apartados dessa situação. A turma dos bastidores também, né? Com certeza. Os montadores que montam os palcos nos shows. Toda essa galera aí é envolvida, na verdade, para fazer a coisa acontecer, né? E aí, exatamente. Nossa convidada está chegando. E a gente fica pensando assim, né? Não só na parte econômica da coisa, mas porque muita gente depende do carnaval, né? Para sobrevivência, para esse tipo de manifestação que é o carnaval e traz também renda. E como esse ano, o ano passado, ainda teve carnaval, mas em seguida a gente entrou aí na pandemia, né? Então ficou esse ano sem carnaval, mas aqui na Rádio Calheta não fica sem carnaval de forma alguma. Exato, né? E o Oxe Mulher também não, né? A gente já montou o nosso bloco aqui, viu? O bloco 10 meninas. Isso. Pra quem tá vendo a gente aí pela live, tá todo mundo fantasiado, né? Paulinha tá linda ali de amarelo. Deixa aqui já abrir o microfone. Combinou com a minha cor de pele, né? Totalmente. Deixa eu aproveitar aqui para dar bom dia ao nosso teacher que chegou aqui, Felipe Figueiredo, seja bem-vindo. Bom dia, Paula, bom dia, meninas, como é que vocês estão, tudo bem? Tranquilo. A gente tá meio pionga aqui falando que a gente não vai ter carnaval, não tem frevo, a gente tem que ouvir em casa, mas a gente tá super feliz aqui com sua presença e poder passar mais informação para os nossos ouvintes. Então, seja bem-vindo. Eu também estou feliz, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui na Calheta FM. Tô arrumando minha máscara aqui porque descendo, depois de um ano eu não aprendi a usar direito. E vamos lá.
Isso, né? Aproveitando, né? Se identifique, porque o público quer saber nesse aí. Oh my God, né? Oxe, assim, my God. hoje a a novela, viu? Gente, a gente tem que recepcionar ele Isso. com Ao som. Não, ao som do frevo e também um bom dia. Olha aí, ó. Três mulheres, desculpa você estar aqui entre as mulheres, né, num programa apresentado só por mulheres. Isso. Mas que apesar do nome, só para você captar um pouquinho, a gente não é um programa que visa apenas o público feminino. Nosso público, na verdade, é em geral. Oxe Mulher, porque é apresentado Isso. por 3 Mulheres. locutoras. E aí a gente fala entre a gente, Oxe Mulher. Essa é a ideia do... É isso, do... Aham. Então deixa eu recepcionar. Good morning, teacher. Good morning, Steve. How are you doing? Eita, Ui, só você. foi triste. Já não me atrevo mais, gente. Não, pula essa parte aí, porque fazer igual a nossa querida Jane, a ouvinte, Jane Miranda, né, que ela disse que tá cansada, né, porque a gente vive assim, não sei vocês, mas na escola a gente só sabia verbo to be, verbo to have. Esse é um dos problemas da... Eu acho que... Por isso que a gente está tendo uma enxurrada de professores de inglês no Instagram e etc e tal, né? Eles têm modelos, se você for ver, por exemplo, a forma que a gente aprende inglês e a forma que o mundo mudou em 100 anos. Então, o sistema educacional é o mesmo há 100 anos. Você pegar uma foto de uma escola 100 anos atrás é a mesma de uma foto agora. Então, o professor na frente e 40 ou 30 crianças sentadas assistindo. Então esse é um dos problemas, por exemplo. Quando ela falou verbo to be, eu ri bastante quando você falou. Eu me Porque identifiquei com ela, na verdade. é o ódio de todo mundo em relação ao inglês, é isso. Porque você passa 25 anos estudando verbo to be, e você sai da escola sem saber pra que serve. O que é? Exato. O que é, professor? Eu nem me lembro, na verdade, como é a conjugação do verbo to be. Mas... Porque você memoriza ele. Então eles te dão um quadro pra você memorizar o verbo to be e não falam o que é o verbo to be. E aí você não usa o verbo to be. O verbo to be, na verdade, é o verbo ser e estar. Tem uma origem indo-europeia e ele, assim, é um verbo que é muito usado. Se você for parar pra ver, por exemplo, quantas vezes no dia a gente fala eu sou, ou eu estava, ou eu era. Então a gente usa muito ele. Então, até quando você fala, por exemplo, eu estava correndo, você usa o verbo to be. Ser e estar. Então, no inglês eles convergiram isso no verbo só, ser e estar. E aí, eles focaram, parece que no Brasil eles focaram só nisso. Então eles ficam focando só nisso e a gente fica estudando verbo to be na primeira, segunda, terceira, quarta, sexta. Exatamente. A Já gente levou sai alguma sem coisa. saber o que é. É triste, mas é a educação no Brasil. Basicamente é... Eu acho que é basicamente, estruturalmente falando, realmente esse é o grande problema que inclusive desmotiva muita gente a gostar, a ter interesse na língua estrangeira, né? É a base da gente que vem aí já de muito tempo, né? Engessada, como o Felipe disse. E aí a gente tem crianças que estão tendo nas redes sociais muito mais abertura, né? De instigar esse querer aprender do que a própria escola. Então, realmente, a gente precisa repensar aí o nosso ensino, a nossa estrutura de ensino no Brasil, para, na verdade, motivar mais o querer, né? Exatamente. Fazer mais interessantes. Você tem, por exemplo, as crianças de hoje elas já nascem, e tem até pesquisa sobre isso, né? Que elas têm... O formato do dedo da gente tá mudando, legal. Isso é evolução. Exatamente, de tanto que a gente usa. Então, se você dá um celular pra criança, geralmente ela vai mexer na tela. Ela enfia o dedo na tela, desde criança. Não sei se você já percebeu nisso, 2, 3 anos, elas passam o dedo na tela. Vi um videozinho, inclusive, um dia desse, de uma criança com um pezinho. Passando a barra de rolagem do celular, ela com as mãozinhas apoiadas aqui assim, e o pezinho dela fazia a rolagem. Quer dizer, gente, a menina não tinha, eu acho que nem 1 ano. Mas a destreza dela com o pezinho lá, passando as imagens pra assistir. Uma habilidade também. Gente, eu filmei disso, eu não consigo nem Inclusive- esconder direito. Acrescentando a sua informação, de fato, fizeram um estudo com crianças, onde elas colocaram bebês com livros, né, com revistas, e elas folheavam, viam as imagens, todas folheando. Depois retiraram essa revista delas e deram um celular, um tablet, e elas começaram a identificar. Primeiro ela queria passar as folhas, né? Viu que não conseguiu, aí já ligeiramente Rapidinho. já identificou que só passava a imagem passando o dedo. Depois retiraram novamente e colocaram
a revista, e elas estavam lá na revista, passando o dedo, Exato. e não gostaram que a imagem não passou. Então, se irritaram e jogaram. Entendeu? Porque era muito mais fácil a tecnologia, o avanço, do que retroceder. Eu acho que uma das coisas que, apesar de não ter, e eu não gosto da ideia de falar que o coronavírus trouxe benefícios, assim, o melhor seria não ter tido, né? Mas já que teve uma das coisas que ajudou, foi essa questão do... Ninguém imaginava que a gente ia ter que ficar fazendo tudo online o tempo todo. Tudo em casa, Tudo home em office. casa, isso, Olha o exatamente. inglês, home office. Home office. E aí, de repente a gente se vê todos os cursos sendo online, todo mundo estudando de casa. E aí todo mundo teve que se adaptar. Inclusive igrejas, né, que... E lembra, não sei, como você é professor, inclusive a questão educacional, que dizia assim, não, curso EAD, que validade é essa, né? Quando alguém falava assim, não, eu faço um curso EAD, não, por causa disso, Até daquilo. menos. Até o próprio preconceito de um Isso. profissional que era formado, cursava, ia às aulas normalmente, e depois de alguém que faz online, dizia, mas ele é formado em EAD. E aí, como é que é? E hoje, todos os cursos, em sua maioria, são EAD, né? Mesmo que não seja nessa modalidade, a pandemia fez com que as aulas continuassem como se fosse quase um EAD. Sim, até porque, assim, dependendo de... A questão da gente se locomover até um lugar, às vezes a gente gasta 40 minutos, 1 hora. Isso. Então, Já no perde EAD, esse tempo. nunca. Eu termino meu trabalho, 30 segundos depois, eu tô na sala de aula. Então, isso muda bastante as coisas. E 10 anos atrás, eu tinha falado na escola que eu trabalho que as escolas de inglês iam morrer. Assim como as escolas de computadores, por exemplo, sem citar nomes, mas escolas de informática que ensinavam Excel, Word, etc., elas morreram. Elas acabaram porque elas não acompanharam. Eu fiz Você- curso de informática Você básica. A gente vê. falou isso, inclusive, semana passada. Datilografia. Tem gente que fez datilografia. Tá? Então Foi. respeita aí Então a vamos gente que cursou aí. respeitar, porque a pessoa fez curso de datilografia da máquina de pedra, Eles depois... morreram justamente porque eles não acompanharam o que estava acontecendo. Não se adaptaram, na verdade. Exatamente. E a escola de inglês tem essa tendência. Eu acho assim que talvez não para as crianças, porque a criança... eu tenho muito isso da aula para adultos e alguns jovens, mas a criança ela tem que socializar. Então acho que é extremamente importante para a criança socializar. Então a criança prender a atenção dela igual um adulto, vamos dizer, durante 1 hora na frente da tela é muito difícil. E a escola de inglês eu acho que elas vão ficar, por exemplo, especificamente para crianças. E o adulto já está acontecendo, né? Os adultos estão procurando curso online. Você falou de AD, por exemplo. Eu estudei Direito 3 anos atrás. E meu professor falou, nunca a gente vai ter um curso de Direito online. Durante 2020, todo mundo estudou online. Isso. Seja Inclusive qual com curso for. inscrições aí de instituições altamente, né, reconhecidas no Renomadas, mercado, renomadas e aderiram ao curso online. Exato. A É a gente não- realidade. Na verdade, a pandemia veio fazer na martelada, né, uma evolução que era necessária já, porque hoje em dia, justamente como o Felipe disse, o tempo de deslocamento, por exemplo, que a gente perde de uma atividade para outra, Somente é a nossa gigante. região Quem metropolitana. aqui nunca trabalhou em Recife, estudou em outro local? Ai, Gente, nossa. pra você já sair do trabalho pro ponto de estudo à noite, não consegue. Exatamente. Eu tenho uma aluna que ela casada, 2 filhos. Ela faz aula com o filho correndo em volta. Então assim, além de ela ter em home office, ela também faz aula. É só ligar o celular. Então é muito simples. Você ganha muito tempo com isso. É muito Deixa mais a uma criança até do questão de ladinho aqui, adaptação, né? Porque Isso, também aceitação, né? de aceitação e adaptação, até porque você está em casa, tem essa série de vantagens, mas também tem que estar tudo bem definidinho, porque senão você não consegue acompanhar o ritmo, né? Porque o home office, olha o inglês, né? Como a Paula falou, né? A gente está falando de inglês. Exatamente. Nesse momento de pandemia, tem que ser essa adaptação e você estar ciente do home office, da separação, das aulas, né? Ficar focado, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade. Então, assim, com a pandemia, praticamente que naturalizou essa situação, né? E você, com relação ao inglês, tem ensinado criança nesse contexto? Você é professor também de criança ou só de adulto? 98% dos meus alunos são adultos. Eu tenho 2 alunos. Um é bastante famoso aqui em Pernambuco, tanto ele quanto a irmã dele.
E eu tenho um aluno autista. Ah, que legal. Quem ia gostar disso? Nossa companheira Simone Lacerda. Ela que tá também ouvindo, ela tá ouvindo. ela Simone, comentando fica aqui. Ela já tá Eu na sou live. professor da mãe dele, então justamente pelo fato dele ser autista e hiperativo ao mesmo tempo. Então às vezes eu tô na tela e ele some. E depois de 5 minutos ele volta. Então assim, você tem que se acostumar, você tem que entrar no mundo dele. Então é bem diferente o método de aula para uma criança que tem autismo ou que tem hiperatividade. Você vai no mundo dele, não é igual adulto. O adulto você começa com um tema e aos poucos vocês vão em relação dos mundos. Mas no caso de uma criança com autismo, você vai no mundo dele. Então, o que é que ele assiste, eu tenho que assistir. Ninja Go. Eu tenho que assistir, eu tenho que saber qual o nome dos personagens, eu tenho que saber tudo. Então você está sempre se transformando, né? Todo dia você está aprendendo para se reinventando, adaptar, né? se reinventando para dar o melhor para o seu aluno. Na verdade, eu dou uma stalkeada antes, assim. Geralmente, quando eu faço aula, eu vejo tudo que a pessoa quer, porque a aula é baseada na pessoa. Então, uma das coisas que eu acho, por exemplo, o método de ensino é enrijecido. Então você tem o tema do dia e você tem que se adaptar àquilo. Não importa Todos se os você... alunos têm que entrar naquele tema. Exato. Se você tem um surfista, um advogado e um médico na mesma sala. Então eles partem da ideia de que a partir disso você tem que saber o que eu quero que você saiba, eu vou empurrando para você. Isso é aquele mesmo modelo que eu tinha falado antes da questão do... Você tem um professor e aí você tem 40 pessoas sentadas ouvindo a fonte do conhecimento ser passada para você. Isso há 100 anos. O mundo não é o mesmo há 100 anos. E qual é o método que você utiliza? O método que eu utilizo é um método usado pelo Noam Chomsky. É um linguista muito famoso no mundo inteiro. E ele fala o seguinte, que é possível você aprender a língua através simplesmente da comunicação, então, apenas falando. Diálogo. Exatamente, como se fosse um bate-papo. É assim que a gente aprende. Então a gente não separa, por exemplo, se você for ver uma criança falando, ela não separa o que é escola, vocabulário de casa, vocabulário de escola, vocabulário de cozinha, vocabulário de sala de aula. Não. Ela vai simplesmente aprendendo de acordo com o que é importante para ela. Então o que é que ela acha interessante, o que é que ela não acha interessante. Então a gente parte disso. Obviamente, se a pessoa não sabe nada, você ensinou o começo do começo, qual o seu nome. A primeira coisa que eu tenho que ensinar é a apresentação pessoal. Então falar de você, depois falar dos seus amigos, depois falar da sua família, depois falar da sua rotina. E aí você vai crescendo nisso, até você chegar num ponto em que você... tudo isso sem gramática, tá? Só pra você ter uma ideia, a gente aprende gramática na escola. Quando a gente chega na escola, a gente já sabe gramática. A diferença é que a gente não sabe os nomes. O que é um adjetivo... Você vai ter as definições do que utilizamos, não é isso? Exatamente. Essa classificação a gente aprende na escola, não em casa. Então, antigamente a gente chegava na escola com 6, 7 anos, a gente já era fluente na nossa língua materna. Isso. E o inglês está bem presente no nosso dia a dia, né? Desde sempre. Faz muito tempo que no nosso dia a dia o inglês, tipo hot dog. Exatamente. Tem aí É, temas que a gente usa no dia a dia que tem gente que nem para pra pensar, na verdade, que tá falando inglês. Acha que não sabe inglês, mas está falando inglês. Muito, e ainda o fato das redes sociais trouxeram muito vocabulário novo e verbos novos. O mais novo, o lockdown. Lockdown. Muita gente está perguntando como é que fala máscara, como é que fala álcool em gel em inglês. Foi uma enxurrada assim no começo. Depois como é que fala isso. E não só o termo lockdown, mas muitas coisas que a gente usa, por exemplo, e-mail. Isso. E Facebook. Facebook. Eu achei lindo ele Instagram, falando Facebook. Reels. E aí você vê, por exemplo, e-mail. Você tem E de electronic e tem o mail de correio. Duvido que ninguém sabia disso. É tão Então, automático eles misturam que nem muito. percebe. Não percebe. Só pra você ter uma ideia, eu vou te dar um exemplo bem simples de por que o inglês é interessante e por que eu acho que, não só eu, mas assim, quem sou eu, né? Mas os maiores linguistas do mundo acham que vai ser a língua dos últimos 20 anos, em 50 anos provavelmente a gente vai ter uma língua só. Como se fala leiteiro em inglês? Leiteiro de quem vende leite? Exatamente. Não, leite é milk. Exato, vamos lá. Leite é milk, 1-0. Como se fala homem? Man. Milkman. A gente tem leiteiro. Ótimo. Isso vai pra tudo. Então, como se fala correio? Post. Então você fala homem, man, postman, carteiro. Tá vendo aí? Então a origem da língua é somar isso. Então enquanto línguas românticas como o português, a gente tem uma finalização que acaba atrapalhando
é bem mais difícil para um estrangeiro aprender. É verdade. Português é Inglês. muito difícil. Você Na verdade, acabaram a de gramática aprender. difícil até pra essa gente. também é muito maior. O quê? A gramática da língua portuguesa também é muito maior. E as variantes As também. variantes. E As aí, nossas variantes. Oh, meu Falando em Deus. variantes, a gente tem aí uma diferença também de variação dentro da própria língua inglesa. Né? Eu acho que algumas escolas, inclusive, colocam isso como perfil. Eu ensino inglês britânico, eu ensino inglês americano. Tem Interiorano isso, realmente? também, texano. Inglês do Texas. Inglês texano. Porque a gente mesmo, no nosso português, a gente tem uma variação também, inclusive Do nordestinês. regional, né? Do Sim. nosso nordestinês, né? No Oxente, português, quem oxe. fala oxe, então é isso. Eu sou suspeito de falar, porque eu nasci no Cabo, Sim. só que eu Mas a fui gente, na verdade, criado... pulou sua apresentação. É verdade. Né? Eu nasci no Cabo, mas eu fui criado em São Paulo. Sim. Então, a gente assim- percebe pelo seu sotaque. Eu ainda tô com sotaque. Sim, Tá. bastante. Tá com sotaque paulista meio que um inglês, sei lá, tá uma coisa meio assim. É um misto. Eu vou trabalhar isso pra próxima vez. Não, Não, são tá suas ótimo. origens, são suas origens, mantenha. E tem minhas origens daqui, então eu nasci no Santa Helena, no antigo Santa Helena, né? Que é o Agora é o hospital- apelido. Então acho A que querida. Agora é o apelido, isso. eu também nasci lá, viu? Você nasceu lá também? Sim. Olha, vocês são amigos de Olha. nascimento. Você viu? Que dia? Será que foi meu? 17 de setembro. Eu fui 17 de junho. Ó. Ei, tá vendo aí? Quase. Então, eu nasci aqui e eu fui criado em São Paulo. Depois de muito tempo, quando eu vim pra cá, então, quando a gente tá falando de línguas, eu acho que foi faz uns 2 meses, minha prima falou, tá com a murrinha da gota. E aí eu falei, tá, eu passo metade do meu dia Tradução. falando inglês, assim, com alunos do mundo todo. Aí eu perguntei pra ela, o que é murrinha? Que burrinha é essa? E aí você usa, mas você não sabe explicar o que é Ora, murrinha. murrinha. Exato. Quando você bate o dedo no midinho na quina. Murrinha, tá? A gente sabe usar, mas o que que é? Burrinha. É uma murrinha. Sabe aquela quando a gente desanda no tema assim? Nossa câmera girl fica ali morrendo de rir da cara dela. Câmera girl, né? Câmera girl. A gente achou a câmera girl. Então, o que que é murrinha? Da gota. Eu lembrei da doença, gota, tá, mas murrinha. Ninguém conseguiu E na explicar o que é verdade, o da murrinha. gota que a gente fala nem é a doença, né? É, ainda tem o pior, né? Tem a Gota serena. gota A serena. gota serena, né? Eu fico com medo. É uma gota maior. É à noite, né? Como é que você É, sente na em casa à verdade. noite, uma gota E serena na vai te verdade, pegar? uma coisa serena é uma coisa amena, né? Mas gota serena não é amena. A Não, intensidade é outra, né? Tá com a gota serena é uma expressão. tá com a moléstia. Molesta. É. Então, assim, dentro de um país você tem muita diferença de linguagem. Um gaúcho falando com um pernambucano, por exemplo. Che, Exatamente. E olha que eu sou daqui. Então, o assim, trem bom é de lá. É Bom Minas. é de Minas. Meninas, olha aí as variações. então eu tive muito contato com. Eu sempre tive contato com Pernambuco porque eu sempre passava as férias aqui, às vezes eu vinha pra cá e tal, estudava aqui. Então, mesmo assim, ainda tenho essa dificuldade de linguagem. A Paula perguntou qual a diferença entre o português, o inglês britânico e o britânico americano. e o americano. A diferença do português daqui e português de Portugal. Arr. Basicamente, eles se comunicam entre si e eles se entendem normalmente. Só que a literatura é muito mais pausada, né? Outros são muito mais, como é que eu posso dizer? Acelerado. Acelerado. Depende do local. Por exemplo, o norte da Inglaterra, Birmingham, etc., eles têm uma linguagem própria. Inclusive, na própria Londres, eles têm uma linguagem própria. Que os americanos não entendem. É um muito, muito específico, chamado Cockney Rhyme Slang. Entendi tudinho. O Cockney é uma linguagem que eles usam, era muito usada pelos mercadores antigamente, justamente para que ninguém entendesse o que eles falavam. Ah, Olha aí. sabia. Bem Aí, ó. que funcionou. Funcionou. Eu tenho uma amiga da Califórnia que ela falou que estava no Havaí, e aí quando eles estavam lá, ela falou que escutou pessoas falando algo parecido com inglês. E ela foi lá perguntar o que é isso, e eles falaram, a gente é de Londres. E foi mais ou menos quando ela entendeu o que eles estavam falando Cockney. Que é uma linguagem muito, muito, muito... Rebuscadas. São que linguagens rebuscadas? Não rebuscadas, elas são feitas, vamos dizer assim, justamente para que você não entenda... por Tipo um pessoa- dialeto? Exato. As segredos. Era usado antigamente para mercadores que faziam, por mercadores que faziam coisas ilegais. Entendi. Então A eles tal língua usavam... do I. Lembra da língua do I?
Equipe Líderes, né? Isso aí. A língua Eu inglesa acho que vai por continua aí. sendo universal? É interessante essa pergunta, porque assim, agora não agora, mas já faz uns 15, 20 anos, com a crescente da China, todo mundo fala, vou estudar mandarim. Isso. Isso. Eu não acho que mandarim nunca vai ser a linguagem universal. Nunca. A começar pela letra, né? Porque aquilo ali. O que define a língua, ela ser, vamos dizer assim, mundial, ciência, cultura. Se você for ver o rei do pop, quem a gente chama de rei do pop? Michael Jackson. Michael Jackson. Exatamente. Michael Amém. Jackson. O rei do rock, Elvis Presley. A rainha do pop, Madonna. Exatamente. Então, como a gente domina, como uma língua entra em algum lugar na cultura, ela entra através da tecnologia, ciência e cultura. Então, nossa tecnologia, como a gente falou, Facebook, Instagram, Twitter. Por isso Gente, que o Oximulé vai instituir justamente a cultura para falar o nordestino, né? Porque vamos expandir nossa cultura para O nordestino falando em inglês. Com sotaque. É o Twitter. Que eu falei Né? aqui agora. A gente tá falando. Hot dog, dog, no. Essas músicas são muito legais, cara. Essas músicas que eles colocam em inglês e. a portuguesa. Tinha uma do Mamonas Assassinas. Isso. Sim. Money que é good, nós Mas não não have. have. Se não revasse, não tava aqui. Se não revasse, ele geralmente pega o verbo have e ele fala isso em português. Se nós tivesse, nós revasse. É incrível. Então, assim, eu acho que o inglês, por exemplo, o que eu tenho tido de procura de gente que está se preparando, ano 2020, 2021, porque a gente sabe que não vai mudar agora, então não vai ter nenhuma fórmula mágica para o que aconteceu mesmo com vacina. Então, tem muita gente que está pegando esse 2020, 2021 e se preparando. Porque o novo normal não vai ser novo. Ele vai ser algo que a gente não imagina. E ele já está acontecendo. Então a gente está passando por uma mudança que já aconteceu várias vezes na história. Só que a gente espera que volte a ser como era antes. Esse antes não vai, a parte da evolução. Não. Uma vez que você é adolescente, você nunca mais vira criança. Então, eu acho que assim vai ser o mundo. E devido ao fato da comunicação de muitas multinacionais e empresas que querem expandir, eu já viajei em muitos países. Então, quando você se perde em alguma língua, onde você se acha no inglês? Seja na Alemanha, seja no Canadá, seja no México. Então, quando a gente perde em algum lugar, você fala espanhol, eu falo português, e aí como é que a gente faz? Você fala alemão, eu falo português, a gente vai para o inglês. A gente não vai para o mandarim, a gente não vai para o japonês, a gente não vai para o francês, a gente vai para o inglês. Que é muito mais habitual, né? Que está muito mais acessível, digamos assim. Muito mais, assim. Próximo a essa língua está o espanhol. Próximo que eu quero dizer, assim, em tipo de ser Uma universal. a Uma segunda, acessibilidade. A quarta língua mais famosa do mundo é espanhol. a quarta língua. Quem A vem quarta aí né, língua. nessa decrescente? A gente tem primeiro inglês, depois a gente tem o mandarim, depois a gente tem o hindi. O mandarim tá em O segundo. Sim. Sim. É muito rápido pelo peso, na verdade, tecnológico, como a gente estava falando, do próprio Oriente, né? Sim. A gente tem aí, por exemplo, nossa engenheira que fez aqui parte do nosso programa falando sobre energia solar, 100% dos equipamentos solares hoje em dia que são comercializados aqui vem da China. Né? A gente já tem aí outros países, como Israel, também com Aí tecnologia você olha solar. para aquela letrinha toda e vai fazer o quê? São 3.000 caracteres que não tem como você colocar no teclado. Exatamente. A gente tem, por Exatamente. exemplo, grandes empresas, aqui em Suape, eu como já trabalhei em grandes empresas também, os manuais que vêm de equipamento vêm todos em mandarim. Você tem que ter um tradutor contratado na empresa para estar aí, toda vez que chega algum equipamento novo, está traduzindo do mandarim para o português para poder o pessoal que está ali na produção realmente entender e aprender a usar o equipamento, né? Porque se chegar lá em mandarim, ó, tu tem que ler aí o manual para aprender a usar. Uhum. Quem é que vai ler? Por falar nisso, né, tem muitos produtos que vêm importados, que vêm da China, né, para as lojas. Sim. E ele não vem na tradução em inglês, só naquele ali. Você olha, eu vou fazer o que com isso que eu não sei? Vai Esses fazer igual as caixinhas crianças, eletrônicas. imaginar. Imaginar Como funciona. Ou se não, dá uma outra opção para ele. Vai cutucando lá e vendo o que dá. E a língua portuguesa, aliás, a língua inglesa, para as mulheres aí, né, que está aí querendo galgar mercado de trabalho, você acha que agrega? Qual é a sua Que é opinião? sendo E o diferenciado, público, né, se é Isso. mais homem ou mulheres também, né? Isso. Para aprender inglês. 95% dos meus alunos são mulheres. Olha aí.
Em 2012, eu ainda trabalhava em escola. 2012, 2011, 2007 e 2008, mais ou menos. Eu tinha falado com o meu chefe. Eu olhei em volta. Um dia eu estava sentado conversando com o meu coordenador. 2008. E eu olhei em volta e eu falei, cara, só tem mulher na escola. Ele falou, 75% são mulheres. Eu falei, dos alunos da escola inteira? Sim, entre 1.200 alunos, 75% são mulheres. E aí, eu fui, durante esse tempo todo olhando, eu só tive olhando mulher. E fui, assim, salvo algumas exceções. E eu fui perguntando o porquê. Dessa busca, né? Exatamente. Por que só mulher tá dando valor a essas coisas? E aí, eu trabalhei em muitos escritórios de advocacia na Paulista. E quando eu entrava, só tinha mulher dentro. Então, apesar de muita gente achar que há uma diferença grande entre homem e mulher no mercado de trabalho, é incrível como... Temos ouvinte na linha. Deixa eu só atrapalhar o teacher aí um pouquinho. Ah, Alô, bom dia. Good morning! Good morning. Olha, Bom dia! Quem fala com a gente? Rapaz, desculpa aí a réplica, mas bom dia pra todos, eu quero Pedro. Oi, Pedro, bom dia. Eu tô parabenizar aí o rapaz aí, né? Felipe Figueiredo. Obrigado. Pela linguagem dele aí e tal. E falando, eu tenho uma sugestão para dar esse programa. Fique à vontade, Pedro. Porque os convidados aí falam muita coisa de vários assuntos. Isso. Falou aqui em Morrinha significa sarna, epidemia de gato, capieira, Aí, geralmente enfermidade, né? Chuva miudinha, Tá vendo tu? significa de Morrinha. Olha aí o vocabulário nordestinês, tá vendo? Obrigado. Esse conhecimento, no passado, nossos ancestrais, aqui, pequenininho, da cabeçona, que ninguém dava nada por ele, o Rui Barbosa, Rui Barbosa. ele foi ensinar a igreja na Inglaterra, Olha aí. entendeu? Isso, por exemplo, um brasileiro sair daqui para ensinar a língua inglesa, eu não sei de inglês, falou good morning, aí eu respondi Foi automático. automaticamente, né? Isso. Good morning, good night. Olha aí. E eu gostaria de dar uma sugestão, não é uma ordem, é que esse programa pudesse assim, conversa puxa conversa, porque já que o Oximulé é um nome já caipira mesmo, eu gostaria nesse quadro aí botar conversa puxa conversa. Ok, Pedro. Boa. É uma sugestão, né? Vamos colocar em votação. Na verdade, isso já existe, Pedro, mas não com esse nome, que é o nosso nosso momento blá blá blá. Entendeu? Porque é Isso. justamente que dessas conversas, principalmente como o Oxumulé tem essa ideia nordestina, apresentado por mulher, e é mulher, porque é o nosso nordestino, entendeu? Esse programa que você fala, esse quadro, existe sim, que a gente chama Momento Blá Blá Blá, entendeu? Blá, blá, blá. Aí então Isso. eu tô entrando de gaiato no navio aí. Na verdade, a gente normalmente, como o tempo fica curto, a gente pula o momento blá blá blá. Hoje, por exemplo, a gente ia abrir com ele, acabou que não abriu. Foi, a gente até abriu, mas aí o nosso convidado chegou, a gente deu uma pausa para continuar, Não que é retomou. justamente sobre o carnaval, sobre a nossa cultura popular, né? Que o nordestino, nosso Pernambuco, o carnaval de Pernambuco é um dos melhores, né? Sim, e hoje é dia do galo. E E aí hoje- a gente ia perguntar para os ouvintes justamente aí sobre o carnaval, né? O que é que tá fazendo falta, se você brinca. E acabou que a gente pulou. Porque isso aí é o seguinte, eu posso até falar num termo evangélico, Certo, Pedro? se você puder falar, eu falo. Fale. É porque no livro de Eclesiastes, capítulo 3, tem tudo tem um propósito debaixo do céu. Certo. Né? Tem tempo de plantar, tem tempo de arrancar o que plantou, tem tempo para casar, tem tempo para descasar, tem tempo para abraçar e tempo para deixar de abraçar. Certo. Então a gente está vivendo nesse tempo de deixar de abraçar. Então é Ok, mistério Pedro. que isso aconteça, mas
Cada um tem a sua cultura, seu pensamento. Desculpa de mensagem. Valeu, Pedro. Nada, valeu. Muito obrigada. Eu, como ouvinte, aí eu aconselho de falar. Eu tinha falado disso a menina aí, mas já que já está contemplado esse nome aí, então que Deus venha nos abençoar todos em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Pedro. Obrigada, Pedro. Obrigado. E isso é a voltando. interação, né? Vamos voltando à Isso. questão das mulheres no mercado em relação à língua inglesa, né? O que proporciona a maioria aonde você está é mulher, né? Se é no centro de advocacia, se é no seu trabalho. O porquê das mulheres estar sempre buscando mais, né? Já que o número maior de mulheres buscando por ascensão profissional, né? Então ela precisa E conseguindo, e conseguindo, né? E aí né? temos mulheres aí nos altos cargos em muitas empresas. Isso. Eu tive, onde eu trabalhei, por exemplo, eu tive uma CEO mulher. Mulher, daquelas Legal. que você diz com um M maiúsculo, inteligentíssima, né? Com uma formação invejável. Um grande abraço para ela, Cris, tá lá em Portugal agora. Mas era assim, uma coisa de liderança que se destacava dos demais gerentes, entendeu? A gente tem aí realmente a questão da mulher no mercado de trabalho, trazendo mais esse aspecto humano, trazendo mais esse aspecto de liderança, de fato, né? Que vem abrindo caminhos aí para nós, mulheres. E o inglês é justamente o diferencial, né? Porque É, um dos imagina uma instrumentos. empresa, umas grandes empresas, por exemplo, seja advocacia, seja, como você falou, Paulo, engenheira e tal, precisa de um diferencial. Ah, você tem todo um curso, toda uma preparação, mas você fala a língua, estamos Alguma precisando língua de estrangeira. inglês. Exatamente. E aí? Eu acho que a pergunta mudou muito nos últimos tempos. Não é mais o que você tem no seu currículo, mas o que você consegue fazer. Isso. Então, você consegue falar ou você não consegue falar? Quando eu comecei a perceber que minha sala estava cheia de mulher, e sempre foi cheia de mulher, nunca teve uma sala só de homens, no caso, assim. Eu comecei a tentar observar o que é que leva a mulher a estudar inglês e o porquê dessa questão dos homens. Aluno cancela às vezes porque tem que pagar o IPVA do carro. Homem. Mulher não. Mulher dá um jeito. Tem mulher que paga 50% do salário dela para estudar inglês. Homem nunca faz isso. Então, quando eu vejo muita gente falando, por exemplo, as mulheres têm que entrar no mercado de trabalho, a gente tem que chegar no nível dos homens, eu acho que vocês não têm ideia o quanto vocês já estão dentro. Muito dentro. Então, por exemplo, nos maiores escritórios de advocacia da Avenida Paulista, e você olhava em volta e só vê mulher. E quando eu falo mulher, não só nos cargos baixos, mas também no cargo de liderança. Tinha uma advogada inteligentíssima que tinha feito pós-graduação em Harvard, etc. E ela chegou até a gente chegou até a fazer algumas aulas. E você olhava os cargos de gerência, você tinha um homem, 4 mulheres. Então eu falava isso muito com outros amigos meus professores. Eu falei, as meninas vão dominar tudo. Aê, O mulherada! porquê ela vai dominar tudo justamente pelas prioridades delas. É porque mulher, quando bota um negócio na cabeça, Eu sei. Não é mais fácil tirar a cabeça. Não, tira a qualquer cabeça. coisa. então assim, se ela tem um E o negócio vai lá na objetivo... cabeça que você tirar quando a cabeça for. Sim, ela vai até o final. Então, o homem tem muitas desculpas, assim, tem muita desculpa pra... Hoje não pra- dá, hoje não Exato. dá, hoje eu não posso. A mulher não. Então, é interessante ainda, né? De você ter mulheres gastando o salário dela com educação, não só inglês, mas outras coisas também. E eu acho que falta para alguns caras, por exemplo... Eu estudei psicologia e eu estudo psicanálise hoje. Inclusive eu tenho aula depois da entrevista. Então você é bem Antes de eclético, acabar, né? na Você... verdade, a gente vai querer ainda que você fale um pouquinho de você. De mim? Da sua Ah, tá. formação. Então, assim, você vê que não só a crescente da mulher, mas a perspectiva do homem em relação à educação é bem mínima. Então, eu tenho aluna que ela faz 3, 4 cursos fora o inglês. Então, óbvio, o inglês é a língua da comunicação. Hoje em dia, eu tive muita procura em relação a que segunda língua você fala. Eu ia lhe perguntar, né, não seja aí essa questão da mulher, mas também existe, não sei se é possível isso, por exemplo,
Eu faço serviço social numa empresa fixa. É possível falar um inglês profissional, sei lá, não sei se esse é o termo técnico. Eles usam o termo de business English. Eles falam que é inglês de negócios, etc. Só que assim... E aí Existe você vai aprender isso? sobre cash flow, sobre budget. Income, etc. Eu não gosto muito desse termo porque é questão de... Como eu vou falar isso? Vocabulário. Então, se você fala português, se você pegar um médico, por exemplo, um cara que estuda medicina, vamos pegar um neurocirurgião. O cara estuda 6 anos de medicina, mais 11 aí pra aprender como abrir a cabeça de uma pessoa e mexer dentro. Se ele sentar na mesa com desembargadores da área de direito, ele não vai ter esse nível de fluência. Ele não vai ser tão fluente tanto assim na língua materna. Então, eles usam... O que está acontecendo muito e é bom as pessoas prestarem atenção, essa capa de inglês virado para negócios, inglês para alguma coisa. Não existe inglês na língua só, assim como português, qualquer outra língua. Gente, não é Então- por nada não, mas estamos com 106 compartilhamentos. Que bacana. Olha! Agora eu posso dizer, esse moço aqui tava divulgando a gente até no Canadá, viu? Tá. Oi, vocês estão... Acho que a gente está assistindo vocês em Los Angeles, São Francisco, Oh. San Diego. Los Ah. Angeles, São Francisco, San Diego. Saímos do Otal, Nordeste. isso aí, isso aí. Oxe, mulher sem fronteiras, né? A gente fala, oxe, mulher falando para o mundo. E aí, deixa eu aproveitar aqui pra gente dar um alô pra quem tá na live, né? Quem tá Isso. assistindo a gente, Simone Lacerda. Tá dando aqui bom dia, meninas. O programa está maravilhoso, como sempre. Simone é nossa convidada aqui, foi nossa convidada. E Simone E também trabalha trabalha com com meninos autismo. autistas. Bom dia, Simone. Tanto Prazer. como professora na escola, Ah. quanto ela também dá aula de reforço junto com nossa Solange Lima Isso. ali em casa, né? E aí tem também o nosso amigo JP Filho. Bom dia a todos, Deus nos abençoe ricamente. A Mauri Barbalho Júnior. Isso, Inaldo Mauri, bom Medeiros. dia. Inaldo, tio. Inaldo tá dizendo aqui, estamos aqui na telinha, eu, mãe e Bianca. Oh, bom dia, good morning. Olha aí, Só sair, viu, gente? Só sair isso. ó. Tony Santos também tá acompanhando aqui a gente na telinha. Solange Oliveira tá rindo aqui, eu acho que ela tá rindo da gente com a gente. Ela botou aqui embaixo, murrinha. Lilian Santos também tá aqui com a gente. A gente quer dar um abraço para todo mundo que tá aí na live acompanhando. Mesmo quem não deixa comentário, a gente não consegue ver quem é que tá aqui olhando, né? A gente só vê que tem gente assistindo. Isso. Então, good morning, sejam muito bem-vindos. Welcome. Oh. Né? Olha aí, tá vendo? Olha aí. Já tem um welcome. Sim, continuando aqui. Nesse perfil, Felipe, na verdade, falando aí desse mundo corporativo, Uhum. realmente, quando você faz o teste de trabalho hoje em dia, em grandes empresas, ou até mesmo em pequenas empresas, Uhum. a língua inglesa aí se tornou realmente uma obrigatoriedade. Né? Ou ela gostaríamos que você tivesse, ou realmente você precisa ter. Né? E aí, nesse universo, as pessoas estão se abrindo mais, porque estão sentindo que o mercado está pedindo mais, né? Influência na língua, numa segunda língua. E você vem sentindo isso, por exemplo, na chegada de alunos até você. Sim. Já tem uma lista de espera, né? Então... Lista de espera. Olha isso. Ai, não. Mas não é porque só é porque o número de professores que saíram de escola devido à escola ter fechado no Instagram, provavelmente se você olhar embaixo da cama tem um professor de inglês anunciando alguma coisa. Então você vai no banheiro, tá lá, você abre qualquer coisa, qualquer aplicativo, tá lá, professor de inglês. E eles não é mais uma questão de um diferencial. Não, além de não ser um diferencial e a obrigatoriedade que você tinha falado, é mais relevante do que uma pós-graduação em MBA, na maioria das empresas que eu vejo. Então eu tenho um contrato com a empresa e eles não querem saber se você tem MBA ou não. E a questão da idade influencia no aprendizado? Porque, por exemplo, eu já estou me sentindo... Você acha idosa, né? Nádia? Não, eu ia falar, mas eu vou recuar. Vou recuar. Vou resolver voltar. A idade influencia no aprendizado, ou seja, é tarde uma pessoa, o aprendizado, né, com uma idade a partir dos 35 anos de idade. Quem tá Mas aí? 35 é tão jovem, né? Eu acho Concordo. 35 tão jovem. A gente tem um complexo de... Eu costumo geralmente falar com meus amigos que é o complexo de Neymar.
Você tem que ter 18 anos, ser Para a vida bilionário. Tem que ter 18 anos, ser bilionário, morar em Paris e... Não, cara, 35 anos é muito jovem ainda pra qualquer coisa. Exatamente. Então, se você ficar se dedicando dos 35, 45, qualquer tipo de coisa que seja, você com 45 anos você ainda é muito jovem. Eu jogo futebol com gente de 45 anos, eles fazem a mesma coisa que eu faço. A questão é porque a gente tá assim, falando ao público, né? Porque tem muita gente aí A com gente seus tem um 47. Isso, Aham. até mais. a Até gente mais, tem né? 50, de 60. Se essa questão de idade influencia, ou qualquer idade, não tem limite de idade pra se aprender uma língua. Não. Eu já tive uns 72 anos. Oi, que legal. Mulher. Mulher, só podia ser mulher, viu? Exatamente. Então, eu já tive uns 72 anos. Não existe idade pra começar, ainda mais inglês, que é uma língua tão simples, tão fácil, que você geralmente pega em 2 anos. Você pega isso. E não existe um porquê das pessoas acharem que eu tô muito velho pra isso. Eu tô muito velho pra aprender inglês. Eu acho que geralmente a gente tem isso em termos gerais. Então, eu tô muito velho pra Velho começar aprender isso. qualquer coisa. Passa 2 anos e aí você pensa, se eu tivesse podia ter começado feito. naquela época, hoje eu estaria tal. Você aprendeu inglês e se especializou com que idade? Você foi onde? Que eu vi, né? Numa faculdade muito renomada, Uhum. né? Conte aí pra gente. Cambridge. O certificado de Cambridge é um certificado que você pode tirar em qualquer lugar do mundo. Então, não necessariamente você precisa estar na Inglaterra para tirar ele. Tá? Ele tem 5 níveis. Então, vai do básico até o nível de proficiência. Então, vamos dizer que quando você faz um curso de inglês e você tem um certificado, de nada ele vale. Mas o certificado de Cambridge é o que define vamos dizer que é um modelo internacional. Então, se você quiser fazer uma pós-graduação fora, por exemplo, eles vão pedir isso. Entendi. Se você quiser, é uma prova real de Cambridge, que vamos dizer assim, que é o que dita as regras e as normas do inglês no mundo. Então, digamos que eu aprendo inglês aqui, mas aí eu quero ter um certificado igual a Válido esse. em todo Válido. mundo. Aí você Então, faz eu o faço- teste e ir lá. Você pode pensar daqui, Uhum. Lá Pode você ser faz o prestado teste lá. da universidade. da Universidade de Cambridge. Isso. Você pode Ah, pensar entendi. daqui. Inclusive daqui de Recife, a gente tem um lugar que aplica aqui. Você tem alguma aluna que se destacou e que está em outro país aí trabalhando, que seja de nossa cidade, Cabo de Santo Agostinho, para o mundo? Daqui da Bela Vista, Marília. Olha aí, Olha. que legal. Ela está embarcando hoje para New Jersey. Fica 20 minutos de Nova York. Certo, e ela foi para lá para trabalhar, tá indo. estudar. Ela tá fazendo au pair, né? Então, assim, ela... Daqui da Bela Vista, espero que ela esteja escutando isso, que ela não... ela tem 25 anos. Ela estudou comigo desde o ano passado, ela começou. E aí ela entrou no programa de au pair, que é um programa em que você vai trabalhar na casa de família, ela vai ter carro, ela vai ter salário e vai ter curso de inglês e vai estar nos Estados Unidos agora, que tá nevando bastante. E ela tá chegando lá hoje. Ela chega Ela no tá Jersey saindo de um hoje. sol massa Sim. pra Tá um neve. friozinho. Eu prefiro assim, eu ainda prefiro do jeito que tá aqui. Se eu pudesse deixar o colchão aqui, eu durmo ali. É muito quente. Então, a Marília, ela fez a aula, ela se inscreveu no programa, a gente conversou bastante sobre isso durante o período de aula. E ela tá... Durante 6 meses ela escolheu famílias. Então, ela tinha a família da Califórnia que queria ela. Então, ela saiu daqui, Cabo de Santo Agostinho. E ela tá chegando lá literalmente hoje mesmo. Ela tá chegando em New Jersey. Ela vai ficar lá durante 2 anos, trabalhando, estudando, com carro próprio, ganhando em dólar. Pelo único fato dela ter inglês, não tem outro motivo. Então, E assim... quanto tempo, já que a gente tá falando como é o nome da moça? Marília. 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 Quanto tempo para ela ter essa experiência, né? Dela se sentir segura para ela? Ela estudou quanto tempo de língua? A Marília já tinha estudado antes, mas a gente ficou uns 8 meses estudando juntos. 8 meses. Na verdade, Isso. ela pegou com você já como se fosse a parte do se soltar. Isso, Ela já tinha uma base. Isso. Nossas aulas eram baseadas em comunicação. Eu lembro até um dia que ela estava no dentista. O R11, Ibura. Algum desses bairros eu não lembro. Eu tenho dificuldade com o nome de lugar. E ela falou, não vai dar pra chegar em casa. Ela ligou o celular e fez ela na rua. Olha aí. A força de vontade. Exatamente. É Um mulher, homem viu? faria Parabéns. isso. E agora ela vai ter a prática, né? Porque chegando lá, Exatamente. ela vai ter o dia a dia com o Exatamente. pessoal. Isso, chegando lá, ela vai estar na casa de família, então Vai ouvir tudo em inglês. não tem como. Uhum.
Então uma coisa que eu aconselho até para pessoas que pretendem fazer intercâmbio e não gastar dinheiro com bobagem é o seguinte: se você for fazer intercâmbio fora, é interessante que você saiba do intermediário para cima, seja lá o que intermediário seja. Então, existem muitas formas de definir o que é intermediário, o que é básico, o que é avançado. Depois Por da exemplo, minha eu aula do consigo verbo não morrer to de be, to fome. have, eu acho que eu já me senti no nível avançado. Eu acho que tem muita gente que pensa nisso. Eu consigo ir e não morrer de fome nem passar sede. Porque Isso. eu consigo pedir comida e pedir água. Só que assim, quando você viaja, você Não, eu tem vou um andar tipo na rua e pedir sorry. Você tem um tipo de viagem quando você fala inglês, é um tipo de viagem totalmente diferente quando você não fala. Então você tá num lugar, mas você não é do lugar. Uhum. Você não fala a língua do lugar. Por isso que eu tenho que, muitas vezes, assim, quando Você eu falo... help me, please. Isso. Se você for parar pra ver, se a gente faz intercâmbio achando que todo mundo vai parar na rua e ser solista e falar com a gente. Não. Mas olha Ninguém quanto... tem esse calor nordestino, viu? Porque é o nordestino que ele abraça a causa. Vem cá, quer Vem ir cá, aonde? você Bora quer ir ver, aonde? me levar. Você na volta. leva. Eu acabei de pegar o Uber, eu falei, cara, o endereço não tá batendo e tal. Ele falou, onde é? Eu falei, eu sei onde é que é, pô. Calma aí que eu vou te levar lá, vou pegar um caminho mais rápido aqui, etc. É essa a diferença, realmente, Exatamente. do Nordeste pro resto do mundo, viu? Não é só pro resto do Brasil, não. Então, quando você fala, o fato de fazer amizades, e o que a gente fala, outra palavra também, network, né? Que a gente usa Network, bastante. yes. Network. Olha aí. Feedback. Olha, eu estou precisando Olha que quanta você coisa. me dê um feedback. Isso. Você vê? E aí, entra sem você Release. perceber. Como? Né? Um release também é Release. a palavra em inglês. E aí você pega. Eu tenho amigo em Zurique, eu tenho amigo na Espanha, eu tenho amigo na Inglaterra, Califórnia, óbvio, Coreia do Sul, Austrália, e vai ampliando tudo isso em Moscou, na Rússia. Como a gente se comunica? Em inglês. Indonésia, Índia. No meu Instagram eu tenho falando com um amigo meu que é da Índia. Então, onde as pessoas se comunicam não é só questão de trabalho. Óbvio que o trabalho ajuda, é importante, mas a questão de você ver que você é uma pessoa global, vamos dizer assim. Você não pertence mais à sua cidade, você não pertence mais ao seu país. Você é uma pessoa do mundo. Global. Então, Através você declara aqui que o inglês será assim, é importante tanto Você para se sentir no mundo. se sentir igual ao mundo, né? Para a gente circular, poder. Muda, abre muito sua mente. Eu poderia citar 100 motivos para aprender inglês, por exemplo. Inclusive o fato de você falar uma segunda língua evita Alzheimer. Então, isso é deixa eu comprovado por dar- muitos estudos, não é opinião minha. Então, pessoas que falam em português e inglês, vamos dizer, o português é uma segunda língua, elas correm um risco menor de desenvolver Alzheimer. A gente tá com o ouvinte na linha. Alô, bom dia. Bom dia para vocês. Bom dia, Mário. Mário, Good morning, Mário. tudo bom? Aí já tá no francês, meu amigo. Francês, né? Isso. Eu pensei que era inglês. Ô Solange, Pois não. eu tenho saudade. Eu modéstia à parte, eu sempre fui um estudante daquele filho meu, viu? Certo. O meu forte era matemática, né? Olha aí, Que bom. ó. É uma Agora, postura. veja bem, eu terminei enveredando pelo campo do direito. Olha aí, que coisa boa. Eu ouvi as palavras do João Pedro, ouvi aí a explanação de vocês, mas eu sou madeira que cupi, né? Madeira de lei. Cupi no rói. Isso. E o assunto hoje eu pensei que ia ser carnaval, mas é mais nada. Aí eu quero desejar para vocês um bom dia, bom trabalho aí para todos. Obrigada, Mário. E sucesso aí na programação. Valeu, Mário. Não deixe da minha contribuição, não. Vocês não fizeram mal dele. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Para vocês aí, minhas amigas. Obrigada, Obrigada, Mário. bom sábado. E É. aí, eu tenho uma pergunta para fazer a Felipe. A gente lembra, acho que todo mundo morreu de rir aqui, com uma figura que participou do famigerado Big Brother Brasil em determinada edição, que ela cantou lá uma música Pelo amor de Deus, que a mulher tem meu em nome. inglês. Era Solange. Era. Quem hoje em Iado. Yasmin Silver. Eu lembro, eu assistia nessa época. E aí, quem é que hoje em dia, tocando nas rádios todas, E parece-me tocando que ela nas aprendeu TVs, inglês, viu? Ela foi se especializar.
Porque Eu ela teria gostava ido também, tanto, porque ela gosta uma de cantar. O cantar oportunidade. faz bem. É. Né? Muita gente, na Mas verdade, acho que ela não acaba com a prestava música. atenção na pronúncia, né? Eu acho que na verdade vem Não muito da ouvia. curiosidade de repente, hoje em dia que a gente tem a tecnologia na mão, né? Antes a gente tinha que pegar um dicionário, folhear, pesquisar palavrinha por Ah, palavrinha, sim. era mais Isso, difícil. Hoje em dia com a tecnologia a gente pega lá, pesquisa a música, vem a letra Isso. e você consegue ir tentando acompanhar aquilo ali. Nessa questão musical, Felipe, a música se torna de repente um instrumento que facilite o entendimento da língua inglesa. Por exemplo, na aula, a gente pode ter aí alguma prática musical, digamos assim, para tentar mexer mais a língua. Pode muito, e meus alunos estão ouvindo, eles vão saber disso. Eu tenho aula só com música, então que música você gosta? Eu gosto de tal música. Então a gente Eu pega toco essa violão, música, né? a gente ouve a I have a música. dream. Eu tenho um sonho. Eu gosto dessa. A gente ouve a música. Tem muitas ferramentas que podem ser usadas que você... Por exemplo, geralmente pessoas que têm facilidade durante a aula são pessoas que escutam música em inglês. Isso. Então, a Rô tava falando que ela gosta de flashback, né? Gosto. Então, pega as músicas de 60, 70. Na Isso. verdade, eu e Solange aqui, a gente tem um... Na musiquinha em inglês, no Calheta Retrô, ela, tu lembra dessa música? Lembra, eu sei. Se você ver, eu lembro que antigamente, até nas novelas da Globo, a gente tinha a trilha sonora nacional. Nacional e Nacional a e internacional. internacional. CDs diferentes, viu? Isso, com a Exatamente. capa e com a letra. Sim, pra você isso. cantar. Então tem muitos elementos, não só música, como também seriado, videogame, filme. Game over. Eu vou falando, você vai lembrando o vocabulário. E tem Mas é uma difícil. palavra famosa que entrou no vocabulário de todo mundo, né? Que é o fake news. Eita, fake news é verdade. Fake news. Né? Entrou no vocabulário de todo mundo, o famoso Tudo é boato. fake news agora, né? É. Não, ninguém Principalmente fala em no boato período mais. eleitoral. Né? É, exatamente. Nem é boato, nem é caô, mas não, é fake news. É fake Olha, news. É fake news. Você tá percebendo o que tá acontecendo? Nós estamos falando em inglês. Sim, então, é justamente isso que acontece quando a língua domina a outra. Não questão de dominar que o português vai precisar Então ser vou falado. parar de falar. Vou falar nordestinês que eu quero dominar o mundo. Os termos vão entrando, a gente vai usando eles sem a gente perceber. É verdade. Se a gente perceber, se você pegar, por exemplo, eu vou twittar. Não, minha gente, vocês não sabem. Tem alguém me stalkeando. Exatamente. É. Stalk. Então você pega stalkeando, a gente vai adaptando pra E gente. adaptando Isso já para tem- o português. O próprio ok, né? Ok. 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 Eu não troco o meu vice pelo ok de ninguém. É oxente, né? Eu não troco o meu oxente pelo ok de Sabe a ninguém. origem do ok? Ariano Suassuna. Que é um OK. Né? OK. Ok. Era durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, não me lembro exatamente. Kill, K-I-L-L, quer dizer mortes. E o zero vem do O. Então esse OK queria dizer zero mortes. Zero kill. Então eles usavam OK Então, na durante a guerra verdade, pra não é falar. um O, é um zero. Isso. Só que a gente Ai, usava OK. Olha aí, tá vendo? Então quando estava tudo bem, ou seja, zero mortes durante a guerra, eles mandavam, não, a gente não tava na época. Aí ele Mas eles colocava mandavam zero. OK, zero. Zero, cara. Zero mortes. Aí a gente falando em inglês, Felipe, por exemplo, a gente falando aqui de música, de trilha e tal, assistir a filmes, ouvir música, isso facilita a questão do aprendizado. Ajuda bastante. E Legendado? o conselho que eu dou é o áudio sempre em inglês. Normalmente legendado, né? Porque por exemplo, Aham. assistir um Você vai filme. acompanhando o que é que ele tá falando e entendendo o que Não, realmente gente, vai... Ou você já pede que escute diretamente sem a tradução. Não, o áudio sempre em inglês. Inclusive, eu morei na Califórnia durante um tempo e eu chegava na casa dos americanos, eles usam os subtitles, né? Que é a legenda legenda. embaixo, isso. Closed caption no caso deles, que tá o áudio em português e a legenda em português. O áudio em inglês e a legenda em inglês. Então eles usam isso mesmo lá. E a gente às vezes usa aqui também. Então o conselho que eu dou é você usar sempre o áudio, seja lá o que for, o áudio sempre no original. No Entendi. caso, é uma série em inglês, assiste a série em inglês. E o áudio em português, a legenda em português, não tem problema nenhum. Mas o áudio sempre em inglês. Porque Gente, você eu vai quero dar uma acostumando o seu triste ouvido. notícia pra vocês. Ai, Espero que não, não. nossa. Oi, a gente Isso, passou da é. hora. É,
Passamos da hora. Ela hoje foi Tá. boazinha com você, viu? Porque normalmente quando dá 8h53, Eu corto. ela já vai ali, ó, minha gente, levanta o dedinho. dá um É jeito porque eu gosto de inglês, gente. Eu fiquei encantada, eu fiquei encantada. E como ele falou, a música ajuda muito. Sim. Muito. Pra gente Oh ouvir my e aprender. God. Pra gente Sim. não cantar Iarno ou Iarno Silva. Isso. Exatamente. Então, Felipe, né? É triste nessa notícia que ela acabou de me dar, porque como eu falei pra você, inicialmente é um bate-papo, quando você vê o tempo foi. Foi. Eu não percebi quando eu Foi. vi na hora. Já. Tá vendo? Mas deixa antes da gente dar tchau pra todo mundo. Isso. Tem aqui ainda com a gente na live Marcos Lemos dando bom dia. Urânia Carla dando good morning. Oh, Flávio da Silva. E nosso querido Gedeandro, tá aqui com a gente. Bom dia, estamos com saudade, viu? Exatamente. Eu acho que já estava em tempo, inclusive, de Gedeandro voltar. Porque a gente pulou o janeiro branco. Na verdade, a gente não vai dar tchau, a gente vai dar bye-bye. Vai, vai. Olha, mas antes Vai, vai. ainda da gente dar bye-bye, Felipe, por favor, onde é que a gente lhe encontra? Isso. Se eu quiser aula de inglês, o que é que eu faço? Eu tenho que entrar na fila de espera. Não, eu tenho outros professores que trabalham comigo, né? Tanto de línguas variadas. Então, assim, vocês vão me encontrar no Felipe_English no Instagram. Ou no telefone 811. Deixa eu ver se eu lembro meu próprio número, eu não consigo me ligar muito. 8570 6063. 8570. 6063. Depois você entra lá na DDD live, deixa lá como comentário. Ah, deixa assim. Né? E aí, quem não acompanhou o vídeo, já entra de cara, já tá lá. E até Isso. porque com a modernidade, né, você não precisa mais ir à casa da pessoa, Isso. pode ter aula online, então tudo é muito mais cômodo, né? E para fechar, né, a gente tem uma frasezinha aqui, né, esse período do carnaval, onde todo mundo aí, Queria tristemente, brincar. né, vai ficar em casa, né, por uma questão de segurança, não teve mais o Galo da Madrugada, né, que era hoje, Hoje né? seria Hoje amanhã do seria Galo. hoje. Esse Isso. horário, 9 horas. Esse da horário, manhã. bom. Inclusive, o pessoal do Galo tá fazendo aí uma live agora de 9 horas, viu, gente? Quem Isso. quiser acompanhar pelo canal deles no YouTube. Né? A nossa cultura, a gente fica realmente com esse vazio. É. Né? É uma sensação estranha É estranho a gente mesmo. não ter a nossa velha aglomeração do Os Galo. foliões, Dos né? tantos milhões de Na pessoas verdade, eu nem que- estaria aqui, mas. Ai, a Tassi, você ia pro Galo depois que saísse. Ia depois, nada disso. Menino. Então vou ler aqui um pequeno trecho, né, do Eterno Carnaval. Meu carnaval tem samba, né? O ponto é a alegria. Tem surdo e pandeiro de banda. Tem confetes e fantasia. Carnaval de circo e marmelada de bonde, que não tem filho. Carona da molecada, na fachada só brilho. Do sol até o luar, a alegria do povo. Se na terça-feira terminar, na quarta começa de novo. E aí, E aí? aqui começa na quarta com bacalhau de batata. Olha aí, tá vendo só? Mas em homenagem ao nosso teacher, Sim, sim. eu vou colocar uma música dessa assim. Eita. Mas é o que? Carnaval? Não. Eu tenho sonho. I have my dreams. Essa música tá muito Linda. Então, Felipe, foi um prazer. O prazer foi meu, eu agradeço muito vocês, obrigado pelo convite. A bancada do Oxe Mulher se sente bem em receber, né? Porque tendo em vista o número de mulheres aí, de repente fosse uma mulher professora, mas você se Sim. destacou dentre tantas mulheres, né? E na verdade é assim, porque ele consegue trazer pra gente esse contexto da gente estar dentro do mercado, da gente estar grande sim, da gente estar buscando a especialização na língua, né, numa língua estrangeira. E Felipe, com essa vivência dele, só veio agregar de fato pro mundo feminino. E isso pra gente é um prazer dobrado, porque é o nosso conterrâneo, Sim. apesar de ter estado, né, em São Esse Paulo, sotaque mas dele aí não me engana não. Ele é daqui. Essa daqui. pronto, ótimo. Então, mais ainda, a gente se sente feliz, honrado, né? Que Por isso. ter você conosco, assim, uma pessoa qualificada aí, você ouvintes e internautas, fique atentos, né? Porque... E aproveitando também
os convidados com vídeos para acessar o nosso live, ao Instagram, né, ao Facebook, né? Se inscrever, gente, porque a gente tá com uma meta aí de conseguir 1000 inscritos pra gente fazer pelo canal ao vivo. Então, Isso. A gente vai. É porque a gente quer tudo. A gente quer transmitir no Facebook, no Instagram e no YouTube ao mesmo tempo. Por isso a música é Era excelente, tudo, é Happy Dreams, minha gente. exatamente. E aí, pra gente poder conseguir aí universalizar o Oxmulé com a língua inglesa, a gente precisa realmente fortalecer o nosso canal lá no YouTube. Então a gente pede a você que Pronto. aperta lá o sininho. Isso, Semana Bom que vem. sábado pra todo mundo. Semana que vem estaremos por aqui. Tchauzinho pra todo mundo. Solange, Tchauzinho, minha Tchau, foi um gente. prazer. Tem um sonho.